A graça e a paz seja com todos. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida. Louvado seja o nome do Senhor porque até aqui Ele nos sustentou. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, uma palavra que vai edificar a minha e a sua vida. A palavra do Senhor nesta noite, ela está escrita em Daniel. O livro de Daniel é um livro maravilhoso e hoje nós vamos falar de Daniel capítulo 6, que relata que quando Daniel foi levado à cova dos leões, essa palavra é maravilhosa. Que o Espírito Santo de Deus possa estar guardando essa palavra no meu e no teu coração, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6 diz assim: pareceu bem a Dario construir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas ou governadores dessem conta que nenhum dano fosse dado ao rei. Então o mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Exaltado é o nome do Senhor. No versículo 7 diz que todos os presidentes do reino, eles e os conselheiros, os governantes concordaram em estabelecer um decreto que fizesse um interdito que o homem que por espaço de 30 dias fizesse a petição a qualquer Deus, a outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada. Daniel, pois, quando soube a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto havia janelas abertas para Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer antes. O versículo 13: então responderam e disseram ao rei: este Daniel é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E o 16 diz que o rei, porque ele tinha feito uma lei, ele tinha feito um decreto que não poderia ser revogado. Ele ordenou então que Daniel fosse lançado na cova dos leões e disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. E no 19 diz: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi ter com pressa a cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com tristeza. Disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-lhes dos leões? E Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum. Amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor diz aqui, relata de um milagre muito lindo, muito maravilhoso que Deus fez na vida de Daniel. Daniel, ele era um judeu e ele foi levado para o exílio na Babilônia, e provavelmente ele era membro de uma família real de Judá, porque na filosofia da Babilônia eram levados cativos os líderes na qual as nações eram conquistadas. Eles levavam os líderes religiosos, políticos, intelectuais, e entre eles Daniel estava e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, quando o rei Dario chamou
trouxe, ao seu reinado os sátrapas, os presidentes, os governantes. Estava Daniel constituído como presidente. E Daniel era um homem ao qual temia o Senhor. Daniel, ele se destacou entre todos aqueles, porque em Daniel havia um espírito excelente, e o rei queria estabelecê-lo sobre todo o reinado. E sabendo disso, os seus colegas de trabalho, os reis, os sátrapas, os governantes, eles se juntaram pelas costas de Daniel, se juntaram e foram até o rei para que fosse sancionado um decreto a qual o rei poderia receber toda a adoração. O rei tinha que receber todo o pedido, tudo que o povo, aquelas pessoas queriam, tinha que pedir somente ao rei. Não poderia pedir a outro homem, nem a nenhum outro Deus. E eles queriam que o rei fizesse esse decreto, assinasse esse decreto, justamente porque Daniel, ele era um homem fiel a Deus, ele tinha um espírito excelente, e eles invejavam Daniel. Eles invejavam Daniel porque o rei gostava de Daniel. Eles invejavam Daniel porque Daniel era reto, Daniel era diferente. Daniel tinha condutas diferentes das condutas daqueles homens, daquelas pessoas. E Daniel era um homem que se destacava. E esses homens, essas pessoas, o invejaram e quiseram defamá-lo para o destruir. Então Daniel, sem saber, ele estava sendo traído pelos colegas de trabalho. E Daniel, acostumadamente a buscar a face do Senhor 3 vezes por dia, quando ele ficou sabendo desse decreto, ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele foi até a sua casa, entrou no seu quarto, dobrou o seu joelho e orava ao Deus da sua vida, orava ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Daniel, ele sabia em quem ele acreditava. Daniel era um homem que temia o Senhor e reconhecia que Ele era o Deus da vida dele. Ele reconhecia que em todas as circunstâncias e situações o Senhor não iria desampará-lo. E assim, o Senhor foi com Daniel. E quando o rei ficou sabendo disso, o rei fez esse decreto pelas costas de Daniel, porque eles mentiram para o rei. E assim acontece nas nossas vidas de hoje, que nós vimos, quando nós somos subjugados por pessoas que querem o nosso mal, pessoas que mentem contra a nossa vida, que nos traem, falam coisas que não deviam, defamam nós. O que nós devemos fazer? Nós devemos tomar essa atitude de Daniel como exemplo para as nossas vidas. Nós devemos buscar ao Senhor, buscar a face do nosso Deus. Nós não temos que se preocupar, que temer mal algum, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e sobre a nossa vida há um Espírito excelente, que é o Espírito Santo de Deus, e nós cremos e sabemos quem nos chamou. Nós temos a certeza de que o Senhor, Ele não nos deixa e não nos desampara. E toda afronta do inimigo, nós temos que entregar diante da presença do Senhor. Toda afronta, toda inveja, todo o mal que intentam contra as nossas vidas, nós devemos entregar ao Senhor, porque Ele é que vai fazer justiça em nossas vidas. Amém? E quando Daniel ficou sabendo, ele foi buscar a face do Senhor. E quando aquelas pessoas invejosas, aqueles colegas de trabalho de Daniel, voltaram-se para o rei para denunciar a Daniel que havia um homem que tinha não cumprido as ordens do decreto do rei Dario. E quando o rei Dario ficou sabendo que Daniel estava fazendo algo diferente do que estava no decreto, porque era o certo a fazer no coração de Daniel diante de Deus, ele se entristeceu, porque ele gostava de Daniel. Ele sabia que tinha algo diferente na vida de Daniel, que Daniel não era um homem conforme aqueles outros. As atitudes dele dava
para observar. O rei observou ele no meio daqueles homens todos, daquelas pessoas. O rei achou graça em Daniel e o rei se entristeceu, mas como ele tinha assinado um decreto, ele não podia ser revogado. Portanto, ele chamou a Daniel e lançou-o na cova dos leões com muita tristeza. E declarou a Daniel: Daniel, que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Isso no coração do rei estava muito dolorido, porque ele até acreditava. Ele não tinha a fé e a confiança que Daniel tinha, mas por causa do carinho e do amor que ele tinha por Daniel, da graça que Deus deu para Daniel sobre a vida de Dario, ele tinha assim que era impossível um homem como Daniel, uma pessoa tão diferenciada, com atitudes tão maravilhosas, não ter um Deus fiel, um Deus diferenciado daqueles outros deuses. Ele acreditava que poderia ser diferente. Ele ainda não conhecia o Deus de Daniel, mas ele sabia que Daniel tinha algo muito, muito, muito especial, que era a excelência do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Então ele lançou Daniel na cova dos leões e disse: que o Senhor teu Deus, que continuamente você serve, que ele te livre. E assim foi o rei para sua casa, entristecido. Ele jejuou durante a noite. Amados, o Senhor, quando Ele quer nos abençoar, Ele faz com que as pessoas jejuem em nosso favor. Ele faz com que as pessoas orem em nosso favor. Ele levanta pessoas para orar, interceder, falar com o Senhor, buscar a Deus, para que venha nos socorrer, venha com as suas mãos poderosas para fazer algo, fazer o milagre que nós precisamos. E o rei Dario não tinha a fé que Daniel tinha, porque ele não sabia o Deus que Daniel tinha, que era tão mais poderoso que todos os outros deuses. Então ele entristeceu muito o seu coração, e Daniel foi jogado lá na cova. E aqui no 19 diz assim que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei com pressa à cova dos leões. E chegando lá à cova, chamou por Daniel com tristes vozes, porque ele não tinha a fé que Daniel tinha. Ele até queria que Daniel não fosse morto por aqueles leões, mas ele mesmo assim, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse nenhum dano. Aleluia! Assim, amados, com essa passagem, assim com essa frase que Daniel disse, ele disse que o meu Deus enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano algum sobre a vida dele. Amados, assim é na minha vida e na tua vida. Quando nós passamos por lutas, por tribulações, por coisas horrendas, nós temos que acreditar que há um Deus no céu que cuida de nós, cuida da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso, aquele a quem nós cremos, aquele a quem nos redimiu do pecado, tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele é conosco. Ele diz: não temas, que eu sou contigo. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deixaria, não nos desampararia em todo o tempo. E assim nós temos que crer. Daniel creu, e assim nós temos que crer. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel. E o rei tão se alegrou com a presença de Daniel, tão se alegrou com a voz de Daniel, que aqui no 23 diz: o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E isso é coisa linda que Deus faz, amados.
quando o Senhor, muitas das vezes, Ele não vai nos livrar da cova. Ele permite que nós possamos até chegar a ser lançado numa cova. Mas o Senhor, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele não permite que nenhum homem venha a impedir que caiamos na cova dos leões. Por quê? Porque o Senhor é Ele quem nos tira com a sua mão forte, mão de poder. O Senhor é quem nos livra, porque se o homem interferir, se o homem for ajudar, às vezes tem até pessoas que querem, mas o Senhor não permite, porque quando o milagre acontecer, a glória, a honra, o louvor e toda adoração tem que ser dele, e nós glorificaremos o nome do Senhor, por tamanha justiça do Senhor, por tamanho milagre do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele é fiel e não nos deixa. E aqui, quando Daniel foi tirado, o rei chamou todos aqueles ao qual blasfemou de Daniel, ao qual mentiram contra Daniel, a qual disseram calúnias contra a vida de Daniel. O rei mandou chamar todos eles, os inimigos de Daniel. Eles foram lançados na cova dos leões, com seus filhos, com suas esposas. E a Bíblia relata que antes deles chegarem ao solo, os leões famintos estraçalhavam todos eles, exterminaram todos eles. Amados, fica uma grande lição para nós aqui, que quando os nossos inimigos se levantarem contra nós temos que ter a mesma atitude que Daniel, se refugiar no Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é Deus de justiça. Ele fará justiça em nosso favor, Ele se levantará em nosso favor. Não se preocupe, aguarda, espera somente em Deus, porque Ele trará a vitória. E através das nossas vitórias, através do que Deus vai fazer em nossas vidas, todos verão o que o Senhor fará. Todos glorificarão o nome daquele que vive e reina para sempre. E aqui diz no 23: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Ele disse assim no 26: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reinado não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Amados, quando o Senhor operar o milagre, trazer a tua vitória, o Senhor, Ele mesmo se encarrega de glorificar o nome dEle através do nosso milagre. E não vai ser uma ou duas pessoas ou ficar escondido, não. Tudo que é feito às escondidas, o Senhor, Ele traz às claras, à luz do meio-dia, todas as nossas ações das pessoas. Nada fica encoberto diante do santo olhar do nosso Deus. Nada fica encoberto. Então, irmãos, eu tenho a dizer para você: descanse em Deus. Continua a sua caminhada, continua adorando o Senhor, continua buscando Deus vivo, todo-poderoso, continua orando, se santificando, se consagrando, jejuando, continua fazendo a vontade de Deus, porque sempre vale a pena servir ao Deus vivo e todo-poderoso. O Senhor, Ele se levantará em nosso favor, em nome de Jesus, o nome dEle vai ser glorificado. Os nossos inimigos serão exterminados pelo poder do nosso Deus, porque Ele não admite que os inimigos nos subjugam. Os nossos inimigos cairão diante dos nossos pés, porque é assim o Senhor que faz. Amém? Exaltado seja o nome do Senhor. E aqui na palavra do Senhor, Deus diz que Daniel, o rei Dario, disse que o Senhor, o Deus de Daniel, Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder
dos leões. Aleluia. Amados, assim o Senhor faz conosco. O Senhor, Ele usou Daniel, que tanto gostava o rei Dario, que tanto gostava de Daniel. Era um propósito lindo de Deus na vida de Daniel. Homem íntegro, homem fiel, homem que se destacou entre muitos homens sobre o qual ele foi colocado. E ali tinha um rei que reconheceu em Daniel um espírito excelente, e que nós possamos ter como exemplo a vida de Daniel, a fé inabalável que Daniel tinha no Deus Todo-Poderoso. E o mais lindo, o maravilhoso, é que o rei Dario escreveu cartas para todas aquelas nações ao qual queriam subjugar, nações ao qual foi antes um decreto dizendo que quem orasse ou que fizesse alguma petição a alguém ou outro Deus seria lançado na cova. E todas essas nações ficaram sabendo dessa história. Só que agora também o Senhor fez com que todas as nações também ficassem sabendo que na vida de Daniel não tinha outra coisa, não tinha outro valor, não tinha outro poder, senão o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E eu, irmãos, em nome de Jesus digo a vocês: permaneçam firmes na presença do Senhor, inabaláveis para a honra e glória em nome do Senhor, porque o Senhor se levantará em teu favor, o Senhor nos abençoará, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos abençoar, a minha vida, a tua vida, que Ele possa nos dar uma fé inabalável a cada dia, para que possamos prosseguir em nome de Jesus Cristo. E nós devemos orar ao Senhor e pedir: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito do Senhor é excelência sobre as nossas vidas. Amém? Que esta palavra fique guardada no seu coração e no meu, amados. Que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar na hora oportuna desta palavra. Que no seu coração seja guardada esta palavra. Que nós venhamos a esconder dentro do nosso coração esta palavra, para nós não pecarmos contra o Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós te pedimos neste momento: não retire de nós o teu Espírito. Pai, assim como o Senhor foi com Daniel, com mão forte e poderosa, Senhor, seja sobre a vida de cada um de nós neste momento. Que o Senhor possa entrar, Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesses lares. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, a cada vida. Que o Senhor possa, Senhor, restaurar, Senhor. Que o Senhor possa renovar. Que nós possamos, Senhor, ser levantados com o teu braço forte para prosseguir na tua presença, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar com toda sorte de bênção e nos fortalecer, Senhor, porque nós precisamos, ó Deus, da tua força. Nós precisamos, Senhor, e em todo tempo reconheceremos a tua grandeza no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.